Olá, boa noite. Foi enterrado hoje o corpo da dentista de 27 anos, assassinada dentro de casa onde morava em Campinas, no interior de São Paulo. A jovem estava grávida de 8 meses e o suspeito do crime é o marido que tirou a própria vida. O silêncio e a dor marcaram o velório de Denise Tiso de Oliveira, de 27 anos. Grávida de 8 meses, ela foi morta a facadas e o corpo foi encontrado no domingo passado em Campinas, no interior de São Paulo. Ao lado dela estava o marido, Vinícius Franco de Farias, de 29 anos, que teria se enforcado. O bebê também morreu. O caso foi inicialmente registrado pela polícia como feminicídio, seguido de suicídio. A mãe de Denise contou que o casal vivia um relacionamento conturbado. Ela acusou o genro de ser violento e instável emocionalmente. Ela sofria agressões, que ela mantinha a casa, que ela pagava a moto que ele andava, que ele gastava muito dinheiro em jogos. Laura, amiga de Denise, contou à polícia que foi até a casa da dentista no último domingo. Ninguém atendeu a porta, mas ela teve a sensação de que havia uma movimentação dentro do imóvel. No domingo, quando eu fui, mais cedo, ele estava lá dentro. E eu olhei pela fresta do portão, eu achei estranho, porque a porta da sala estava aberta e ela tem 2 cachorros grandes. E ela não deixava a porta aberta daquele jeito. E a moto lá, eles 2 só saíam de moto. A porta aberta e na caixinha do correio a chave para fora. Em seguida, parentes de Vinícius também foram até a residência. Há informações de que o irmão dele tentou reanimá-lo. Com a gravidez, Denise saiu de São Paulo e se mudou para Campinas. Ela se afastou dos parentes que foram bloqueados nas redes sociais. Dava para ver que ela estava bem cansada, esgotada, mas eu acho que ela estava com medo de sair daquilo. Eu não sei se por ameaça dele ou até vergonha de voltar para trás, sabe? E falar que deu tudo errado. Uma nova linha de investigação surgiu após a mãe de Denise levantar a suspeita de que a filha estava sendo dopada. A família aguarda o resultado do exame toxicológico. A polícia vai continuar ouvindo testemunhas na tentativa de descobrir a motivação do crime. Eu ligava para ela todo dia perguntando: Dê, tá tudo bem? Ela falava: tá tudo bem, tia. Só que ela não me relatava nada. Ela não se abria com a gente. Ela não se abria, não falava nada. Não falava que ele batia nela, não falava que tinha briga, ela não falava nada. Até então, se ela falasse alguma coisa para a família ia dar o suporte para ela. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Canadense denuncia ter sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela no Rio de Janeiro. Dólar despenca e fecha dia cotado a R$ 5,27, menor valor desde junho do ano passado. Relator do projeto antifacção, Derrite, nega que texto retire poderes da Polícia Federal. Começa no Supremo o julgamento dos militares acusados de planejar assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Para reduzir preço dos alimentos, Lula assina decreto para aumentar concorrência e reduzir taxas dos vales refeição e alimentação. E o consumidor seja favorecido. Jogador Oscar do São Paulo apresenta alteração cardíaca em exames, passa mal, é levado para o hospital e avalia a aposentadoria. Seja bem-vinda, bem-vindo nessa edição. Vamos juntos no SBT Brasil. Foi realizada hoje uma operação contra a adulteração de bebidas em 7 estados. Você vai ver a partir de agora detalhes exclusivos das trocas de mensagens entre os criminosos que participam da falsificação. Acompanhe na reportagem de Fábio Diamante e Robson Serântola. A investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre a falsificação de bebidas resultou no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão em 7 estados. No Rio de Janeiro, foram apreendidas centenas de garrafas. Algumas estavam prontas para serem usadas. Que eles lavavam para tirar o rótulo e vão encaixotando. Outras ainda seriam lavadas. Ainda vai ser lavada. Centenas de caixas falsificadas também foram apreendidas. Já está tudo pronto.
No Paraná, policiais encontraram os recipientes usados para a mistura das bebidas falsificadas. Em Goiás, um grande depósito de garrafas foi descoberto. Algumas estavam sendo lavadas quando os investigadores chegaram. Estas caixas, que também seriam falsificadas, foram apreendidas na operação. A descoberta dessa rede nacional de falsificação de bebidas começou a partir da análise do telefone celular de um suspeito preso em São Paulo há pouco mais de um mês. No aparelho, os investigadores encontraram detalhes da negociação e do envio, principalmente de garrafas, da capital paulista para vários estados do país. Tudo estava no celular de Wilson de Sales do Amor Divino, preso no dia 3 de outubro. Nesta mensagem aparece a lista da encomenda. Do lado esquerdo, a quantidade de garrafas. No centro, o tipo e a marca da bebida. E ao lado, o valor de cada uma. O pagamento era feito por Pix. Segundo a polícia, a garrafa vazia é o ponto de partida e a fase mais importante na falsificação. Que essas garrafas elas não são falsificadas, não há como falsificar. Então o que eles fazem? Eles reaproveitam essas garrafas e você percebe que no decorrer da investigação o que eles pedem? Rótulo intacto, se possível, a garrafa o mais conservada possível, exatamente para reaproveitamento. Garrafas com rótulos intactos custam mais caro e são chamadas de matriz. As com rótulos danificados recebem o nome de sem matriz. Cartelas de selos falsos e plásticos dos lacres são entregues pelos Correios com direito a código de rastreamento. A sugestão da polícia para dificultar a vida dos falsificadores é não descartar garrafas intactas. Isso vale para bares e consumidores. Se não conseguir, não for possível quebrar essa garrafa, que seja inutilizado o rótulo, passe um canetão preto ou rasgue mesmo aquele rótulo, porque isso dificulta na falsificação da bebida. Para encerrar, voltamos ao Wilson. A investigação mostra que a rede de falsificação começava com ele. O suspeito ficou menos de um dia na cadeia. A justiça entendeu que o crime não era tão grave, porque as garrafas estavam vazias. O senhor não vai ser preso hoje, mas vai ter que cumprir algumas condições. Se descumprir, a chance do senhor ser preso e ir para a cadeia é grande. A Polícia Federal prendeu 2 integrantes de uma quadrilha suspeita de tráfico internacional de remédios tarja preta. Um dos suspeitos, apontado como chefe do esquema, foi detido nos Estados Unidos e será deportado. Agentes federais apreenderam milhares de remédios que seriam enviados ilegalmente para o território americano. Nas receitas, assinadas por supostos médicos, não constava o nome do paciente, o que é obrigatório. Em um dos endereços, os agentes encontraram pacotes já prontos para serem despachados. Um suspeito foi preso em flagrante. Entre os remédios estão psicotrópicos que atuam no sistema nervoso central e só podem ser vendidos com receita especial, como Zolpidem e Ritalina. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rio das Ostras, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Documentos foram recolhidos e celulares apreendidos. Segundo a investigação, a quadrilha tinha 3 núcleos com atuação no Brasil e nos Estados Unidos. Sendo o primeiro os fornecedores, onde já temos 2 farmácias identificadas pelo menos, aqueles que faziam a remessa utilizando os correios, e o terceiro núcleo, distribuição para a sua clientela cativa em solo americano. O líder da organização criminosa foi preso na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, com a ajuda de autoridades americanas. Ele será deportado para o Brasil. A Justiça já emitiu um mandado de prisão temporária contra o suspeito. A Polícia Federal também descobriu movimentações financeiras atípicas e transferências bancárias, com fortes indícios de lavagem de dinheiro e financiamento da atividade ilícita. A operação contou com o apoio dos Correios. Os suspeitos deverão responder por organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Agora as investigações tentam chegar aos outros integrantes do grupo.
E ainda no Rio de Janeiro foi presa uma mulher suspeita de comandar uma série de roubos a farmácias. Ela tem várias passagens pela polícia e costumava exibir o dinheiro dos assaltos em redes sociais. As imagens mostram Radassa Vitória roubando canetas emagrecedoras em diferentes farmácias. Ela utiliza um saco preto para levar o máximo de material possível. Nesta imagem, ela usa uma blusa preta com capuz para esconder o rosto. A polícia analisou mais de 10 imagens de circuito interno para chegar até ela, que foi presa em um motel com uma adolescente comparsa nos crimes. Segundo a polícia, Radassa tem diversas passagens por furtos e roubos desde a adolescência. As investigações apontam que os prejuízos podem ultrapassar os 3 milhões de reais em diferentes farmácias do Rio de Janeiro. Radassa ostentava nas redes sociais imagens com dinheiro e telefones. Para a polícia, o material é produto da ação criminosa da quadrilha, auto-intitulada de Trem dos Furtos 557. Em uma das cenas, ela dança com mais de 10 mil reais em mãos. De acordo com o delegado, a criminosa e o grupo agiam com violência durante os assaltos. Eles entravam no estabelecimento com muita violência, utilizando arma de fogo, e ia direto nessas canetas emagrecedoras. Além da adolescente apreendida, a líder da quadrilha recrutava outros menores para o crime. Radassa vai responder pelos crimes de roubos e furtos praticados reiteradamente, segundo a Polícia Civil. Em apenas um estabelecimento foram mais de 409 mil reais de prejuízo. Em outubro, o jornalismo do SBT mostrou uma série de assaltos a farmácias. Entre os principais medicamentos levados pelos bandidos estavam as canetas emagrecedoras, por causa do alto valor e da grande procura no mercado ilegal. Nós desmantelamos essa quadrilha, há outras pessoas identificadas, dentre maiores e menores, e nós vamos prender todas elas. Ainda debocha na cara da sociedade, né? 2 criminosos foram presos em flagrante depois de invadir uma casa e roubar 2 veículos em São Paulo. A sequência de crimes foi registrada por câmeras de segurança. A dupla, junto com outro comparsa, tentava entrar na residência quando foi surpreendida por um dos moradores. Na fuga, os criminosos usaram um carro branco que já tinha sido roubado. Esta outra imagem mostra um momento em que, depois de baterem um táxi e capotar, eles conseguiram fugir ilesos. Um dos bandidos saiu correndo, enquanto os outros 2 assaltaram uma condutora e levaram a motocicleta dela. Os ladrões se esconderam em uma oficina, onde foram encontrados pela polícia. Segundo as investigações, eles faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências. Um dos presos já tinha passagem pela polícia. Os outros integrantes do grupo, incluindo o terceiro envolvido nos crimes, ainda não foram localizados. Como é que anda a temperatura aí na sua cidade? Eu estou te perguntando porque já estamos quase no meio de novembro, mas o clima frio não dá trégua em diversas partes do Brasil. Para se ter uma ideia, hoje na Serra Catarinense, os termômetros bateram temperaturas em torno de 0. Então, vamos falar ao vivo com a repórter Júlia Matos, que está em Florianópolis, que nos conta mais sobre o clima no estado. Uma boa noite para você, Júlia. Bom, nós já estamos às portas do verão, mas nem parece, menina. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente um novembro bem atípico aqui no estado catarinense, mais frio do que o normal. E hoje, em pleno 11 de novembro, a cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, registrou geadas tardias e as temperaturas por lá chegaram a 0,2 graus. O fenômeno congelou plantas e poças d'água, danificando plantações. Outras cidades como Urupema, Bom Retiro e Bom Jardim da Serra também enfrentaram termômetros abaixo de 3 graus, e especialistas explicam que essas características são resultado de uma massa de ar polar que chegou nesse final de semana, viu? Mais do que isso, um fato curioso é que a última vez que nós tivemos um outubro e novembro com esse tipo de característica foi em 1999. E o Climaterra também já confirmou que só em 2025 já tivemos 100 dias de geada por aqui, um dos mais frios dos últimos anos. A gente fica com esse cenário aqui em Santa Catarina, já indo para o verão, muita gente tendo que se preparar agora para a próxima estação, passando por geada, isso na Serra Catarinense. A gente acompanha as próximas regiões por aqui, qualquer notícia como essa a gente retorna aqui no Jornal. Volto com você no estúdio. Ok, Júlia, muito obrigada pelas informações. A Polícia Federal investiga um possível desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados à Prefeitura de Lajeado, no Rio Grande do Sul.
A verba era destinada para a resposta à enchente que devastou parte do município em maio do ano passado. Quem vai trazer as informações para a gente agora é a Lenise Slauski. Uma boa noite para você, Lenise. Conta para a gente sobre essa história. Oi, Simone. Boa noite a você e a todos. Os crimes investigados são de desvio de verbas públicas, crimes em licitações e contratos administrativos e lavagem de capitais. Hoje foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de 10 veículos e do bloqueio de ativos de até 4,5 milhões de reais em pelo menos 9 municípios gaúchos. Foram encontradas irregularidades em licitações realizadas pela Prefeitura de Lajeado para a contratação de uma empresa envolvendo a prestação de serviço de profissionais como psicólogo, assistente social, educador social, auxiliar administrativo e também motorista. A dispensa da licitação, ela foi realizada com a justificativa de que o Estado estava em calamidade pública, decretado no ano passado em função da enchente. Há indícios de que essa contratação direta, ela tem ocorrido sem que se considerasse a proposta mais vantajosa e os valores pagos, eles estariam acima do mercado. Os dois contratos juntos somam mais de 120 milhões de reais. A Polícia Civil investiga mais um caso conhecido como Boa Noite Cinderela. E onde? Mais uma vez no Rio de Janeiro. Lá, a vítima agora é um turista canadense. O repórter Léo Santana é quem traz os detalhes para a gente. Mais uma vez, hein, Léo? Boa noite para você. Infelizmente, Simone, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Cameron Golanski, de 35 anos, contou que só acordou 2 dias após o golpe e que tinha sinais de violência sexual. Ele foram 16 mil reais roubados ao todo, né? Cerca de 3 mil dólares. O turista denunciou o caso nas redes sociais. Ele disse que tomou cerveja com 2 homens em Ipanema, onde foi dopado. Depois, o canadense teria sido forçado a levar os criminosos até o apartamento onde estava hospedado. A vítima procurou o consulado canadense no Rio, prestou depoimento na delegacia e fez exame de corpo de delito. A Polícia Civil ainda está analisando imagens de câmeras de segurança para desvendar o caso que aconteceu no dia 26 de outubro. Cameron mora nos Estados Unidos, para onde já retornou. Os investigadores conseguiram identificar um dos suspeitos que possui um mandado de prisão em aberto por outro caso de Boa Noite Cinderela e segue foragido. O crime foi registrado como roubo por perda da consciência por uso de substância psicotrópica. O consulado canadense no Rio ainda não se manifestou. Pelas redes sociais, Cameron disse que, apesar do ocorrido, pretende retornar ao Rio de Janeiro. Simone. Muito obrigada, Léo. Subiu para 8 o número de mortes após a passagem de um tornado pelo sul do país. O novo óbito foi no Paraná, estado que sozinho tem 7 mortos. Nas cidades destruídas, o desafio é começar praticamente do zero. A reunião começou com oração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tem sido assim todos os dias. Para muitos, só a fé explica como tanta gente sobreviveu. Nessa terça-feira, a Secretaria de Saúde confirmou mais uma morte relacionada à passagem dos tornados. José Ironides, de 70 anos, morreu em uma unidade de saúde por insuficiência cardíaca aguda, resultado de estresse pós-traumático. Uma vítima tardia da angústia que ainda está demorando a ir embora. Em homenagem a ele e aos outros 6, um minuto de silêncio tomado de lágrimas. O assunto agora é a retomada do comércio. Uma cidade como essa vive disso. Serviços, mercados, lojas. É onde tem emprego. E sem vendas, não tem dinheiro para reerguer paredes. Carpinteiros, encanadores, eletricistas, que vão fazer uma enorme diferença para a gente poder acelerar. Então, essa primeira fase, nós estamos trabalhando com as doações de material de construção, que é mais rápido, que está funcionando muito bem. A gente pede para não parar as doações, têm sido muito importantes, e aproveito para agradecer toda a solidariedade com a população de Rio Bonito do Iguaçu. O Natel é dono de uma farmácia, um dos poucos comércios que continuam abertos e atendendo a população. Os outros imóveis que a gente tem aí, que como vocês viram, ficou bastante destruído, sem cobertura, tudo, mas a gente está batalhando aí, está sobrevivendo, graças a Deus, estamos bem de saúde, né? Só realmente meio confuso ainda com o que aconteceu aí com nós aí, né?
Esse prédio aqui virou um marco. O telhado foi-se embora, tem entulhos aqui dentro que vieram de fora. As janelas também não existem mais. Mas a estrutura vai dar para salvar. Agora, o vizinho da frente, a gente percebe que não teve a mesma sorte. Aqui ficava um dos principais supermercados da cidade. Estava cheio no horário de pico. Uma das vítimas do desabamento morreu no hospital. Todo mundo que estava aqui viu o tornado de dentro para fora. E agora, o trabalho é para limpar esse espaço. Se você perceber, tem alimentos por ali também. Isso tudo vai ser doado para quem mais precisa nesse momento. Os postos de saúde estão abastecidos e funcionando normalmente. Animais que fugiram no tempo severo começaram a voltar. Perdidos diante das casas que não existem mais, estão sendo levados a abrigos. E para quem vem de fora, oferecendo uma mão amiga, a prefeitura anunciou alojamentos temporários. Isso porque os hotéis da região, que não são muitos, estão completamente lotados pelas próximas semanas. De onde não se percebe a destruição, a cidade do futuro. Esse é um dos terrenos da prefeitura que serão usados para a construção de novas casas já nas próximas semanas. Pode parecer pouco, mas tem esperança de sobra nesses montes de pedra e areia, cercados de verde a perder de vista. Mas em meio à tragédia, um lindo exemplo de solidariedade. Moradores de Roca Salles, município gaúcho que foi devastado por enchentes, se mobilizaram numa campanha para arrecadar donativos para o Paraná. A mãe da Claudete perdeu a casa na enchente de 2023 e quando a família tentava se reconstruir, foi atingida por uma nova cheia do rio Taquari. Hoje ela veio retribuir as doações que a família recebeu. Isso, na casa de uma prima minha, fomos muito bem abrigados. A gente agradece até hoje sempre, porque a gente teve ali muito carinho e muito apoio também. A hora de retribuir é uma satisfação, imagino. Com certeza. Pelo pouco que a gente traz, para nós é muito. O município de Roca Salles foi atingido pela cheia do rio Taquari em setembro de 2023. Casas e comércios ficaram destruídos. Em maio de 2024, uma nova cheia devastou o que ainda estava em construção. Na época, voluntários se reuniram para ajudar. A região recebeu toneladas de doações de todo o Brasil. A gente sofreu tanto de ver o nosso povo daqui sofrendo que a gente tem que ajudar. A prefeitura da cidade começou um mutirão para arrecadar donativos e enviar ao Paraná. Todo o país esteve virado para Roca Salles, olhando para a nossa cidade, e nada mais justo de agora a gente poder retribuir, lançar essa campanha e estar juntos. Não podemos estar um na frente do outro, e sim lado a lado com os nossos irmãos do Paraná, juntos nessa reconstrução. Até quarta-feira, o ginásio do Centro Social Urbano de Roca Salles está recebendo água, alimentos, produtos de higiene e limpeza e roupas. Esta manicure conseguiu tudo isso mobilizando as amigas. Eu já peguei e botei no grupo das minhas clientes, que eu faço unha lá em Encantado. E daí elas já também se mobilizaram e já levaram lá em casa. E eu já fui no mercado e elas já fizeram Pix. A iniciativa de Roca Salles é uma parceria com a rede de voluntários Ação da Cidadania. Outras prefeituras também já anunciaram que estão arrecadando donativos. É o caso de Balneário Camboriú e Itajaí, em Santa Catarina. O gerente de campanhas explica que a ação tem voluntários espalhados no país. No Paraná, a gente está enviando 2.000 cestas básicas e a gente também já está em articulação com os nossos doadores, com nossos parceiros, recebendo doações de pessoas físicas, acionando as empresas que estão sempre com a gente aí nesses momentos para levar mais doações para esse território nesse momento inicial, né? De Roca Salles, as doações devem partir na madrugada de quinta-feira em direção ao Paraná. Uma viagem de quase 600 quilômetros que o Rogério deve fazer em 12 horas. O voluntário disponibilizou o próprio caminhão para levar os donativos. A ajuda que nós recebemos da Serra Gaúcha, de toda a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, um pouco a gente está retribuindo, né, o esforço que o pessoal fez aquela vez por nós, né? E você também pode ajudar os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, na reconstrução da cidade e da própria vida, né? O site do SBT News tem as informações sobre as doações. Ontem você viu aqui no SBT Brasil que nesse momento é grande a necessidade de material de obra e também de voluntários. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento dos militares das Forças Especiais do Exército e de um policial federal acusados de participação na tentativa de golpe de Estado.
Eles também teriam planejado assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento começou com a leitura de um resumo do processo feito pelo relator da ação penal. O ministro Alexandre de Moraes destacou trechos da denúncia que previam o planejamento de ações táticas para o sequestro e o assassinato de autoridades. A Operação Copa 2022 consistiu na etapa delitiva do grupo criminoso com ações de campo para neutralização e monitoramento de ministro dessa Suprema Corte com a utilização de técnicas de anonimização. O chamado Núcleo 3 da trama golpista ficou conhecido por reunir os kids pretos, oficiais do Exército especializados em técnicas de infiltração e operações estratégicas. Os réus são 9 militares das Forças Especiais e um policial federal que respondem pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Na reta final do processo, a PGR solicitou que o réu Ronald Ferreira Júnior seja condenado somente por incitação ao crime. As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, que para isso se articulou e se lançou a providências executórias devidamente armada. Um dos acusados, o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, recebeu autorização de Moraes para comparecer à sessão. Ele está preso preventivamente há 1 ano em uma unidade militar do Exército em Brasília. O julgamento desta terça foi o primeiro de um dos núcleos da trama golpista sem a participação do ministro Luiz Fux, que pediu para migrar para a 2ª turma do STF. A cadeira deixada por Fux seguirá vazia na 1ª turma até que o presidente Lula indique o sucessor de Luiz Roberto Barroso, que há 1 mês se aposentou de forma antecipada. Ao longo do dia reservado para os argumentos das defesas, os advogados tentaram minimizar as acusações. Opiniões mais ácidas, mas opiniões, destempero emocional, comentários indevidos, mas quem nunca usou uma expressão da qual depois se arrependeu? Não há documento nos autos sobre a situação de anuência do general Teófilo a nenhum tipo de intuito golpista. Após a apresentação de parte das defesas, o julgamento foi interrompido e será retomado na manhã desta quarta-feira. A polícia chegou até a suspeita de encomendar a morte da jovem baleada na frente do filho de 2 anos no Rio de Janeiro. Nós mostramos esse caso aqui no SBT Brasil. A mulher presa hoje é madrasta da filha da vítima, de 4 anos, e mandou matar a jovem para tentar ficar com a guarda da menina. Obsessiva, manipuladora, estelionatária e mandante de homicídio. De acordo com a Polícia Civil, esse é o perfil de Gabriele Cristine Pinheiro Rosário, de 21 anos. Ela é companheira do ex-marido de Laís Oliveira Pereira, morta com um tiro na nuca na terça-feira passada em Sepetiba, zona oeste do Rio. Laís e o primeiro marido tiveram uma filha de 4 anos. Segundo as investigações, Gabriele mandou matar a técnica de enfermagem porque ela ficou obcecada pela criança. Desse compartilhamento de guarda entre os pais, a Gabriele começou a criar uma verdadeira obsessão pela guarda da criança. Então, a mãe era um empecilho, era um obstáculo para ela ter a guarda plena. Então, surgiu nessa mente macabra dela de matar a Thaís. A polícia chegou à mandante do crime após analisar o celular da vítima e o de Gabriele. As investigações apontam que ela pagou R$20 mil para que David Souza Malto e Eric Santos Maria matassem a técnica de enfermagem. Para incentivar o crime, forjou uma história. Para surgir um certo ódio por parte dos executores, o que ela fez? Ela enviou fotos fakes de uma criança lesionada, tá? Para justificar, dizendo que os pais estavam maltratando a criança. Na manhã do crime, Laís aparece empurrando o carrinho do filho de 2 anos. Ela tinha acabado de deixar a filha mais velha na escola. Davi e Eric estão de moto seguindo a vítima. Em outro momento, Davi caminha na frente de Laís. Na sequência,
Eric passa de moto e um vizinho corre na direção da vítima. As imagens não mostram, mas nesse momento, Laís estava morta. Eric, o piloto da moto, foi preso 2 dias depois do crime. Ontem, Davi, apontado como atirador, se entregou depois que a mãe o denunciou. A prisão dele ocorreu em uma lanchonete na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu reconheci meu filho nas fotos, eu reconheci meu filho na imagem. Eu liguei para denunciar o meu filho. Eu nunca imaginei que meu filho fosse tirar a vida de uma menina inocente. Outras 2 pessoas estão sendo investigadas pela morte de Laís. De acordo com a polícia, seriam as intermediárias pela contratação de Davi e Eric. Hoje, policiais da Delegacia de Homicídios estiveram em endereços em Campo Grande, na Zona Oeste, e em Duque de Caxias, em busca de Gabriele, mas não a encontraram. Moradores acompanharam a ação. Além de mandante do crime, Gabriele também é investigada por estelionato. Ela é estelionatária, não trabalha, só vive de golpe, né? Inclusive comprou um carro de uma pessoa que está com mandado de prisão, né? Não efetuou o pagamento todo. O marido, a princípio, não sabia dos golpes, né? E nem dessa trama criminosa. O dia de hoje, 11/11, se transformou em uma prévia das compras com descontos da Black Friday. Mas com grandes ofertas, é preciso ficar atento para não comprar além do que cabe no orçamento, né? É que 6 em cada 10 brasileiros revelam fazer compras por impulso na internet. Pendrive, um rolo de película ainda na embalagem e até bolsa para motociclista. O Guilherme não resiste a uma oferta da internet. Entrega rápida, muitas vezes frete grátis, então assim... Sofá de casa, na cama, você compra, não tem que sair de casa, não corre tanto risco de você ter que sair até uma loja comprar. Os dedos rápidos deslizam na tela em busca de promoções. Guilherme não é o único que não pode ver o nome desconto. Aparece alguma promoção que é irrecusável, não tem como negar, a gente vai lá e acaba comprando. Né? Já precisei me enrolar no cartão de crédito para comprar, principalmente celular, né, que normalmente a gente está trocando de tempos em tempos, e aí, mesmo com uma dívidazinha aqui ou ali, a gente acabava comprando. 6 em cada 10 consumidores admitem fazer compras por impulso na internet. 40% dos entrevistados admitiram gastar mais do que podiam em compras não planejadas. 35% já atrasaram o pagamento do cartão ou de contas essenciais por causa dessas despesas. Foi o que constatou uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o SPC Brasil. Os dados eles preocupam porque as compras por impulso elas podem ter alguns impactos aí que não são positivos. A gente entende que as pessoas elas estão cada dia mais buscando satisfação imediata, elas enfrentam aquele dilema entre o prazer momentâneo e aí o risco de descontrole orçamentário. As ofertas, o frete grátis e o prazo das promoções são os principais estímulos que levam ao consumo impulsivo. Não vou negar que já comprei coisa por impulso, que eu acho que é um natural também, né? A internet hoje ela te joga muita oportunidade e às vezes você vai comprar sem precisar, porque não, mas se eu precisar, um dia eu vou usar e às vezes você acaba não usando. A pesquisa chega às vésperas da Black Friday, uma das datas que mais ativam os gatilhos de compras online. Segundo especialistas, o consumidor deve ficar atento para não confundir desconto real com armadilha. E o principal, comprar apenas o que cabe no orçamento. A gente sabe que aquelas promoções bastante agressivas, aquelas oportunidades de comprar com frete grátis, lançamento de novos produtos, tudo isso faz com que o consumidor ele se sinta ali pressionado para clicar e para comprar. O que não funciona com a dona Ângela. Só compro quando eu preciso. É mesmo? O dinheiro é pouco. E aí tem que segurar. Sim. No Piauí, 15 suspeitos de um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro foram presos. O grupo, formado principalmente por estrangeiros, oferecia empréstimos ilegais com juros que ultrapassavam 30% ao mês. A Operação Macondo foi realizada simultaneamente na capital e 5 municípios. Foram cumpridos 15 mandados de prisão
18 de busca e apreensão e bloqueio judicial de 5 milhões de reais em contas ligadas aos colombianos e venezuelanos. Esses indivíduos eles funcionam com uma espécie de franquia. Uma vez cooptados, o patrão ele proporciona moradia, transporte e a alimentação desse indivíduo aqui. Ou seja, a gente conseguiu mapear a existência de uma verdadeira franquia voltada para a agiotagem aqui no Piauí. Segundo as investigações, o grupo oferecia empréstimos com juros de até 30% ao mês para pequenos comerciantes, vendedores ambulantes e trabalhadores autônomos. Segundo a polícia, os agiotas cobravam pagamentos destruindo mercadorias, ameaçando vítimas e intimidando os familiares. A polícia também investiga desaparecimentos e suicídios ligados ao grupo. Os 5 alvos presos em Teresina, eles são citados como sendo os responsáveis pela pressão imposta no indivíduo que se suicidou aqui em Teresina. A polícia admite a possibilidade do grupo ser um braço financeiro ligado ao narcotráfico internacional. A investigação busca identificar todos os integrantes e rastrear a origem dos valores movimentados. Depois do Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a lei que proíbe o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes aposta agora no Congresso Nacional para barrar a atividade. Na visão de quem trabalha sobre 2 rodas, a decisão vai ser um ganho e tanto no orçamento. Agora que vai dar para fazer a renda, né? Porque lá em São Paulo toca bastante, é muita gente pedindo ao mesmo tempo. Leandro oferece o serviço de mototáxi há mais de 20 anos em Osasco, na Grande São Paulo. Ele acredita que a mudança beneficia também o deslocamento dos passageiros. Todas as cidades têm atividade, só não ali o miolo de São Paulo. Ele vai poder cruzar a cidade. Entre a população, o serviço divide opiniões. Eu acho bom, porque assim a gente chega mais rápido nos lugares, né? E vai de cada um, é como se fosse um táxi normal, mas de moto, pega quem quer. Não pegaria, com certeza, morro de medo de moto, né? Até então, se eu não tivesse medo, eu teria uma, né? Foram idas e vindas desde que um decreto municipal de 2023 proibiu o transporte de passageiros por motocicletas na cidade de São Paulo. Em junho deste ano, uma lei estadual deu aos municípios o poder de autorizar ou vetar o serviço de mototáxi. Lei que acaba de ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Este professor da PUC explica por quê. Embora o Supremo tenha dito que sim, o município pode, em algumas circunstâncias, regulamentar o serviço de transporte de passageiros, mas não nesse ponto de proibir totalmente. Quem entrou com a ação no STF foi a Confederação Nacional de Serviços, que defende a liberação da atividade, mas com regras claras e consistentes. Nas outras cidades, já existe esse transporte. Por que não podemos fazer isso a mesma coisa aqui com regulamentação rígida? Pode ser uma regulamentação mais forte do que o normal, mas tem que se sentar na mesa para discutir. Na prática, o serviço de mototáxi aqui na capital paulista continua proibido. Para que comece a funcionar, é necessário que seja regulamentado pela Câmara Municipal. O prazo dado pela Justiça termina no dia 8 de dezembro. Mas a Prefeitura ainda pode recorrer da decisão do STF. Certamente eles vão recorrer, só que isso não tem um efeito prático, apenas vai adiar aquilo que vai acontecer rapidamente. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta terça-feira que espera que o Congresso Nacional agilize a aprovação de um projeto de lei que dificulta a liberação dos mototáxis nas grandes cidades do país. Vejo por parte do STF, com todo o respeito, obviamente, mas eu sei o que vai acontecer, uma insensatez de não ver o desenho do que está escrito na lei federal e do que vai acontecer com essa liberação e na expectativa de que o Congresso Nacional dê uma resposta rápida aprovando esse projeto de lei do deputado Maurício Neves esta semana na Câmara, indo para o Senado rapidamente. O prefeito também aponta que a liberação dos mototáxis deve elevar o número de mortes no trânsito. E por que a gente fica
nervoso com esse assunto. Em 2024, 483 pessoas foram para o caixão, morreram de acidente de moto. Aumentou 20%. Apesar de torcerem pela regulamentação do serviço, muitos motociclistas admitem, é sim arriscado. No meu caso, eu tenho que me preparar mais, né? Porque tem que levar um garupa, né? Tem que tomar bastante cuidado, tem que ter preparo. Carregar uma pessoa é complicado, viu? Mas pelo outro lado, para quem precisa disso aí, né, vai fortalecer, né? Porque a moto é mais rápida, né? E foram enterrados hoje os corpos de jovens que morreram em 2 acidentes no fim de semana em São Paulo. As vítimas fazem parte da faixa etária com o maior número de fatalidades no trânsito do estado, segundo o Detran. Eles são audaciosos, confiam na própria habilidade e reflexos e têm sido as principais vítimas de acidentes de trânsito que, segundo especialistas, poderiam ser evitados em 90% dos casos. No fim de semana, 7 pessoas perderam a vida em 2 acidentes, com poucas horas de diferença. A despedida de todas as vítimas, que tinham idades entre 21 e 26 anos, aconteceu nesta terça-feira. No domingo à noite, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, 4 amigos que voltavam da praia morreram depois que o veículo em que estavam despencou de uma altura de 10 metros em uma alça de acesso do Rodoanel. De acordo com o depoimento da única sobrevivente, o motorista de 25 anos perdeu o controle da direção. A polícia investiga o caso. Horas antes, de manhã, em São Vicente, no litoral, Giovana Ramos Reis, Vitória Gomes Maximino e Bianca de Brás Feitosa morreram depois que o carro em que estavam bateu em uma árvore e caiu em um córrego. O motorista e outra jovem sobreviveram. Em depoimento à polícia, ela contou que o motorista de 26 anos dirigia em alta velocidade e sob efeito de álcool, algo atestado pelos exames. Rui Barbosa Neto foi preso em flagrante. Os jovens entre 20 e 24 anos estão na faixa etária com o maior número de mortes no trânsito paulista. De janeiro a setembro deste ano, foram 545 registros. Mas no grupo entre 15 e 29 anos, os números pioram muito. Foram 1.276 casos, cerca de 4 mortes por dia. A Associação Brasileira de Medicina do Trânsito luta para diminuir os índices de acidentes, mas lida com 2 dificuldades: a inexperiência dos mais jovens e o impulso deles em desafiar o perigo. Muitos subestimam os riscos e superestimam as suas habilidades cognitivas na direção, ou seja, acha que o risco é muito mais tranquilo do que realmente é, e que tem muita habilidade e realmente não é assim que a gente vê no dia a dia. Outros fatores que aumentam o risco nessas faixas etárias são o consumo de álcool e drogas e o uso do celular. Dona Solange ainda não sabe se foi a imprudência ou a imperícia que tirou a vida do filho dela, de 18 anos. Renan Victor saiu para dar uma volta de moto com um amigo. Estava na garupa. Os 2 jovens foram encontrados caídos na via e Renan não resistiu aos ferimentos. A moto apareceu em pé do outro lado da pista. Então, como? Se os 2 estavam caídos, como que a moto iria sozinha ficar em pé do outro lado? Para ela, apesar da pouca idade, o filho era uma exceção à estatística e teria evitado o acidente. Até comigo, dirigindo um carro, ele falava, vai mais devagar, olha a placa, olha não sei o quê. Às vezes eu acho que eles se arriscam. Eles têm muita pressa em chegar, são jovens. O relator do projeto de combate a facções criminosas, Guilherme Derrite, fez mudanças no texto após o governo dizer que a proposta inicial enfraquecia o papel da Polícia Federal. Como o dia foi de intensas negociações, o presidente da Câmara decidiu adiar a votação para amanhã. A decisão de Hugo Mota foi anunciada depois de uma reunião com os líderes da Câmara. O presidente disse que não vai permitir mudanças no poder de investigação da Polícia Federal. A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca suas prerrogativas.
Essa é uma condição inegociável para nós. Nós vamos, pelo contrário, é poder fortalecer os meios que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal e as polícias estaduais possam ter mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. A alteração nas prerrogativas da Polícia Federal estava entre as principais críticas do governo Lula ao relator do projeto, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que foi exonerado por Tarcísio de Freitas para cuidar dessa proposta. Nesta terça, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se encontrou com o presidente da Câmara para levar as sugestões do Executivo. A reunião faz parte de uma ofensiva do Palácio do Planalto contra as mudanças na redação original do texto, de autoria do governo. Pela proposta inicial do deputado, a atuação da Polícia Federal dependeria de um pedido formal da Polícia Civil ou do Ministério Público Estadual. A mudança foi criticada pelo diretor-geral da PF, em entrevista exclusiva ao SBT. À medida que se cria um embaraço à atuação da Polícia Federal, se coloca também um empecilho, uma dificuldade para investigar o crime organizado. Por exemplo, os advogados podem começar a questionar, olha, essa operação aqui que foi feita de maneira cooperada com o Estado, mas não teve o pedido ou não teve a comunicação ao Estado. Ou seja, pode criar um grande imbróglio jurídico. No fim da tarde, Derrite anunciou mudanças no texto. Ao invés de alterar leis já existentes, a ideia é criar uma nova legislação chamada de Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. O deputado afirmou que o papel da Polícia Federal será preservado. Está mantida a competência da Polícia Federal, a participação da Polícia Federal, não se fala em alterar absolutamente nada. Segundo Derrite, o novo texto prevê que membros de facções peguem mais tempo de cadeia do que terroristas, sem que as facções sejam tipificadas como grupos terroristas. Não se trata de classificar como terrorismo, se trata de entregar um marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, que pode punir de maneira mais severa membros de organizações criminosas que praticarem essas novas condutas típicas dentro do nosso ordenamento jurídico. A Ariane Bittencourt segue agora conosco, só que ao vivo, para nos dizer mais como essas mudanças repercutiram entre os deputados do governo Lula e também entre a oposição. Boa noite para você, Ariane. Oi, Simone, ótima noite a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. Olha, há pouco o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que vai precisar de mais tempo para se debruçar sobre o novo parecer de Guilherme Derrite, destacando que este é o terceiro parecer desde que ele assumiu a relatoria desse projeto. Apesar disso, Lewandowski afirmou ter convicção de que o projeto de lei do governo vai ser aproveitado em 100% ou 90%. Bom, os parlamentares governistas organizaram uma entrevista coletiva logo após a fala de Derrite e comemoraram as mudanças anunciadas. Para a base aliada, a gente está falando de uma vitória do Palácio do Planalto. Os deputados petistas também disseram que a restrição de poder e competência da Polícia Federal é inegociável e que, por isso, o recuo nesse ponto tem de ser definitivo. Afirmaram ainda que a mobilização popular foi importante para que o texto do relator sofresse esses novos ajustes, incluindo as mudanças na lei de terrorismo. Volto com você, Simone. Ok, Ariane, muito obrigada. E a gente recebe agora aqui no SBT Brasil Vladimir Aras, professor de processo penal da UNB, procurador regional da República e representante da Associação Nacional de Procuradores da República. Procurador, uma boa noite para o senhor. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, boa noite a todos. A Associação Nacional que o senhor está representando, né, a Associação Nacional dos Procuradores da República, chegou a soltar uma nota demonstrando uma certa preocupação com os rumos que esse projeto antifacção vinha tomando. Com essas novas declarações do deputado Derrite, muda alguma coisa para vocês? Vocês ficam mais tranquilos? Como é que fica agora? Bom, o texto melhorou realmente da segunda versão para essa terceira versão, mas nós temos uma preocupação primária, que é o tempo. Nós consideramos que é preciso debater com um pouco mais de calma o texto, porque são inovações muito importantes. O deputado Derrite
traz inovações bastante significativas, muito importantes para melhorar a segurança pública no Brasil, o combate a organizações criminosas. As propostas têm um valor muito importante, mas é preciso que nós tenhamos algum tempo para corrigir alguns problemas. Nós vimos aí na reportagem que foi agora há pouco, que a Polícia Federal se queixou de alguns pontos que a prejudicavam. O Ministério Público Federal também considera que há alguns pontos, e essa é a posição da Associação Nacional, alguns pontos que prejudicam o trabalho do Ministério Público. Então seria importante que nós tivéssemos um tempo adequado para apresentar ao relator, apresentar também ao presidente da Câmara, essas questões, identificar esses gargalos que vão prejudicar, no final das contas, a eficiência da persecução criminal. Porque tudo que passa pela Polícia Federal chega ao Ministério Público, chega sobretudo ao Ministério Público Federal, e é preciso que as duas instituições sejam tratadas adequadamente para que não haja prejuízo no final, com nulidades, com atrasos, com perda de provas, etc. Agora, procurador, para combater as facções, a ideia também do deputado Derrite é aumentar as penas, até superando, inclusive, as penas que hoje são aplicadas nos casos de terrorismo. O senhor acha que isso resolve a questão, contempla o combate? Bom, nós sabemos que apenas o direito penal não resolve uma questão tão crônica como essa do crime organizado no Brasil, a expansão das facções. Mas é uma das ferramentas, né? Nós sabemos que é preciso que nós tenhamos políticas públicas adequadas de infraestrutura, urbanismo, educação, saúde, etc. E, por outro lado, é preciso também, de imediato, que as pessoas que vivem nessas comunidades, nessas favelas dominadas por facções criminosas, sejam libertadas desse jugo, dessa violência, dessa tortura, dessa tensão constante. Para isso serve o direito penal e é importante que essas penas sejam de fato aumentadas, mas é mais importante do que isso é que tenhamos o Ministério Público e a Polícia ferramentas processuais para aperfeiçoar a investigação criminal, para aperfeiçoar, melhorar de fato o perdimento de ativos, o enfrentamento da questão econômica, da sufocação dessas hidras criminosas, desses entes criminosos que acabam ameaçando e inviabilizando a vida das comunidades e invadindo também os setores regulares da economia brasileira. Sem dúvida. Procurador, muito obrigada por sua participação. Muito importante para a gente contar com a sua avaliação aqui no SBT Brasil. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. E agora vamos falar de inflação, porque a inflação oficial do país recuou em outubro. O IPCA ficou em 0,09%. É o menor índice para o mês em 27 anos. A queda nos preços da alimentação em casa foi o destaque de outubro. Ou seja, preparar as refeições no domicílio ficou mais barato. Entre os itens que puxaram essa redução estão o arroz e o leite longa-vida. A energia elétrica também deu uma trégua. Após a bandeira vermelha, cobrança adicional na conta de luz passar do patamar 2 para o patamar 1. Ainda assim, no ano, a energia elétrica acumula alta de 13,64%. Foi uma ajuda muito bem-vinda para a inflação ser mais baixa em outubro, né? E foi a mais baixa desde outubro de 1998. Então, comparando as inflações que a gente já mediu para outubro, essa foi a mais baixa depois de muitos anos. Mas nem todos os setores pesquisados acompanharam essa desaceleração. O grupo vestuário foi o que mais pressionou o IPCA. As roupas ficaram mais caras por causa dos lançamentos da coleção Primavera-Verão, movimento comum nessa época do ano. Esse é o tipo de compra que até dá para adiar, diferentemente de outros produtos de uso habitual que também tiveram reajustes. Foi exatamente aqui, nas prateleiras de higiene e cuidados pessoais, que o consumidor sentiu a diferença. O setor subiu 0,57% em outubro, 6 vezes mais do que a inflação média. Produtos que às vezes passam despercebidos no orçamento pesaram mais no bolso de quem precisou repor os itens. Produtos para as unhas, para a pele e os perfumes foram os que mais subiram. Desodorantes e shampoos vêm logo atrás. Eu senti diferença nos esmaltes, acetonas, perfumes, até mesmo em coisas de cabelo. Normalmente eu troco de marca, né? Eu procuro sempre o menor preço.
No acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,68%, ligeiramente acima do teto da meta. Mesmo assim, com os preços mais controlados e a expectativa de estabilidade, economistas avaliam que há espaço para o Banco Central acelerar a redução dos juros, atualmente em 15% ao ano. Com juro mais barato, o empresário pode captar recursos a um preço mais baixo, a um custo mais baixo. Isso pode gerar mais emprego e renda para a população, e para quem quer financiar bens duráveis, seja uma casa ou um carro, isso também tende a ficar mais barato. Olha, você já deve ter visto a cena que nós vamos colocar aqui no telão para você ver agora. Você já deve ter visto, porque isso rodou muito nas redes sociais. É uma mulher derrubando o portão de um motel em São Paulo e fugindo em alta velocidade. Olha só a violência com que ela sai desse motel. O Vinícius Rangel está lá no local onde tudo isso aconteceu e vai atualizar para a gente esse caso. Vinícius, explica para a gente por que essa mulher fugiu dessa forma lá do estabelecimento onde ela estava. Conta para a gente. Boa noite. Ei, Simone, boa noite para você, boa noite também para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. Olha, a jovem de 24 anos que apresentava sinais de embriaguez foi presa em flagrante depois de uma perseguição policial. Cauane Tainá Fox passou por uma audiência de custódia, pagou uma fiança no valor de R$5 mil e foi liberada. Essa confusão começou na manhã de ontem, em um motel aqui na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, Cauane tentou sair sem pagar a conta. Ela deu marcha ré, quase atingiu um policial e chegou a jogar o carro contra um funcionário do motel. Depois disso tudo, derrubou o portão e fugiu em alta velocidade, passando no sinal vermelho, dirigindo na contramão e subindo em calçadas, até bater em 2 carros que estavam parados no trânsito. Cauane agora vai responder em liberdade por embriaguez ao volante, dano por colocar a vida de outras pessoas em risco, dirigir em alta velocidade e também por resistência. A jovem também vai ter que cumprir algumas medidas cautelares impostas pela Justiça, como, por exemplo, se apresentar na frente de um juiz mês a mês. E também ela está proibida de dirigir. O juiz decretou essa suspensão e ela não pode mais dirigir até que haja uma nova decisão judicial. Bom, nós tentamos procurar a defesa da Cauane, mas infelizmente não conseguimos contato. Volto com você, Simone. Agora, imaginem se tivesse alguém na calçada, na porta do motel, quando ela derruba esse portão, né? Foi muita sorte não ter matado alguém ali, ó, nesse momento, na saída. Deixar de dirigir é o mínimo que pode se impor a essa moça a partir desse momento. Ok, Vinícius? Muito obrigada pelas informações. O aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do país, passou hoje a contar com 20 câmeras integradas ao sistema de monitoramento, o Smart Sampa. Os equipamentos que vão reforçar a segurança estão instalados nos pontos mais movimentados do aeroporto. As imagens são transmitidas em tempo real para a central de monitoramento do Smart Sampa, programa da Prefeitura de São Paulo que conta com reconhecimento facial. A integração foi feita com o uso de equipamentos já existentes a partir de uma parceria entre a Prefeitura e a concessionária que administra o aeroporto. O segundo dia da COP foi marcado pelo debate sobre a adaptação das cidades às mudanças climáticas. Os negociadores discutiram os recursos necessários para as populações se adaptarem aos efeitos da elevação da temperatura da Terra. A presidência da COP conseguiu fechar um acordo com as delegações para avançar primeiro nos temas menos controversos e deixar para depois aqueles mais espinhosos. Um dos assuntos que geraram conflito logo nos primeiros debates foi a meta que cada país deve apresentar para a redução de gases do efeito estufa. A crítica é que existem nações colocando essa meta lá embaixo, enquanto outras apresentaram objetivos que exigem bem mais esforços.
Ao mesmo tempo em que os negociadores discutiam em várias reuniões fechadas, ativistas ambientais faziam um protesto dentro da Blue Zone. O grupo levou faixas pedindo que a transição para energias limpas respeite os povos originários e as comunidades locais, muitas vezes afetadas, por exemplo, pela construção de hidrelétricas. Quem também ganhou destaque em Belém foi o governador da Califórnia, Gavin Newsom. O democrata é um dos opositores de Donald Trump e chamou de estupidez a ausência do presidente dos Estados Unidos na conferência. Newsom fez um tour com o governador do Pará, Helder Barbalho, provou produtos da culinária local e visitou o complexo Porto Futuro. Os estados do Pará e da Califórnia fecharam um acordo de cooperação em várias áreas, entre elas proteção das florestas e respostas a incêndios florestais. O governador californiano disse que o Pará tem uma grande oportunidade para negócios inovadores, com a união de universidades, empreendedores e comunidades locais, e comparou a região ao Vale do Silício no passado. Os resultados concretos da COP dividem os brasileiros. Uma pesquisa Quest divulgada nesta terça-feira mostrou que 41% dos entrevistados acreditam que o evento será positivo, mesmo número dos que creem que a conferência não fará diferença. O levantamento mostra também que mudou a percepção dos entrevistados sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Em outubro, eram 70% os brasileiros contrários, agora são 49%. Por outro lado, aumentou de 26% para 42% o número dos favoráveis. E agora nós vamos à capital paraense com os nossos enviados especiais à COP30, a Suane Guerreiro e também o Kenzo Machida. Bom, Suane, eu vou começar com você porque, pelo que me disseram, agora há pouco teve um momento de tensão na área restrita às autoridades e delegações. O que aconteceu exatamente? Conta pra gente. Exatamente, Simone, muito boa noite a você, a quem nos acompanha no SBT Brasil. Se tratou de uma marcha pela saúde e clima que foi então até o limite de quem está credenciado pode entrar. Mas o que aconteceu é que alguns manifestantes, eles então seguiram adiante e tentaram invadir essa área Blue Zone da COP30. E eles de fato conseguiram, as autoridades, a segurança privada e também segurança pública tentaram então impedir que essas pessoas entrassem na Blue Zone, mas as portas foram então derrubadas e esses manifestantes adentraram nessa área que é restrita a delegações e também a chefes de Estado e governo. Alguns seguravam a bandeira da Palestina, outros tinham faixas e cartazes e chegaram a gritar também "Fora Trump". Teve um princípio de confronto, um dos seguranças lá no local se feriu, nós tivemos acesso a imagens, mas para preservar essa pessoa não vamos mostrar aqui. A organização desse evento, dessa marcha, disse que os manifestantes que participavam lá não tiveram relação com isso, que foram outras pessoas que se aproveitaram do momento ali e entraram na área da COP30. Tivemos informações também ainda há pouco de que isso já foi controlado, essas pessoas foram retiradas do local, mas a segurança está reforçada. E Simone, nós deixamos essa área da COP30 um pouco antes das 7 da noite, justamente porque a gente queria trazer aí um clima mais leve aqui para o jornal. Estamos em um cenário diferente, foi um local que foi construído especificamente para receber a COP30 aqui na capital paraense e que vai ficar como legado, né, Kenzo Machida? Conta pra gente. Exatamente, Sônia, muito boa noite para você, boa noite a todos, Simone também. Exatamente, nós estamos no Museu das Amazônias, que fica no complexo Porto Futuro 2, uma obra que foi entregue para a COP30, para os visitantes da COP30, e esse legado, ele vai ficar, de fato,
para o povo brasileiro e para os paraenses também. E olha só, gente, essa exposição ela foi inaugurada há pouco mais de um mês e mais de 50 mil pessoas já passaram por aqui. Olha que interessante, nessa estação aqui a gente consegue visualizar uma simulação de uma aparelhagem, exatamente, que faz parte da cultura da nossa região. Aqui, nesse outro ponto, o visitante pinta um pássaro que faz essa projeção do pássaro que é pintado pelo visitante num sobrevoo pela floresta amazônica. E olha só, um outro ponto bastante interessante que chama muita atenção dos visitantes é essa sala. É a chamada Sala Fogo, gente. Aqui o visitante tem a sensação de estar dentro de uma floresta em chamas. Imagina só isso, é muito sensorial a estação que a gente está mostrando agora para vocês. Como se a floresta estivesse pegando fogo mesmo. Gente, de hoje até o final da COP30, Belém é a capital do Brasil. Vamos ver então como essa cidade está funcionando? Veja na reportagem. Muita gente duvidou que daria certo, mas o paraense tinha fé. Estão bombando, graças a Deus. Tá. A COP30 veio para melhorar muito a economia, tá ótimo. E tá aí, Belém tá dando conta do recado. 50 mil pessoas são esperadas nas 2 semanas de COP30. São líderes, embaixadores, organizações sociais. O mundo está em Belém, que é a capital do Brasil. Fora da Blue Zone, vamos saber como é que a cidade está funcionando. Transporte, trânsito, turismo, hotelaria, alimentação. Bora ver se está tudo só o filé, como a gente diz aqui no Pará, ou seja, se está tudo funcionando mesmo. Vem comigo. A segurança foi reforçada em pontos estratégicos da cidade. O presidente Lula decretou GLO em Belém, o que permite que as Forças Armadas atuem em situações graves. A rede hoteleira ainda tem vaga para os turistas que vierem para cá. Outro ponto que gerou preocupação foi o transporte. Belém conta com 15 linhas exclusivas para participantes da COP30. São ônibus elétricos com ar-condicionado e passagem gratuita. É só você apresentar essa credencial aqui que você tem direito ao transporte de graça até o Parque da Cidade, onde está sendo a COP30. Hoje de manhã eu caí no Parque da Cidade, rapidamente cheguei na Blue Zone. O ônibus estava com ar-condicionado, sim, fiquei bem impressionada. Tá funcionando bem, ainda mais por conta desse ar-condicionado, que quando a gente vem, tá todo mundo suado, o calor aqui é muito. Aí quando a gente entra aqui, tá um ar-condicionado bacana. Quem busca carros particulares com transporte por aplicativo encontra sem dificuldade. Em alguns horários de grande movimento, a tarifa fica mais cara, o que acontece em qualquer grande evento do mundo. Tá conseguindo pegar transporte por aplicativo? Tá tendo muita confusão ou não? Tá fluindo normal? Não, tá fluindo bem. Aqui as coisas estão bem melhores aqui agora. Tanto os patinetes quanto os transportes aqui que são exclusivos da COP, né? O transporte público. A capital também ganhou novos espaços de convivência e lazer. Foi inaugurado o Porto Futuro 2, a nova doca e o mercado de São Brás. Restaurantes e lanchonetes também ampliaram o cardápio e o horário de funcionamento. E a culinária paraense é um capítulo à parte para os visitantes. E com R$30 dá para aproveitar um belo prato regional na Feira do Ver-o-Peso. Aí como é que a gente faz? Pega um pouquinho de peixe e um pouquinho de açaí. Eu era o cartão e o carimbó. Delícia! Nós estamos aproveitando aqui esse momento que a nossa cidade foi escolhida para a COP30 e estamos aqui degustando o que é de melhor do nosso Pará. Flavor of the Amazonas. Especial para o paraense é receber gente de toda parte do mundo aqui. A bandeira do estado está espalhada na cidade e o orgulho das pessoas também. Dá orgulho de vestir essa camisa? Sim, demais, porque o estado do Pará está sendo como a capital do Brasil por ceder para ser a COP, já que a Amazônia fica no Pará, que é o coração do Brasil. E até de quem ainda está conhecendo a Amazônia. Não só o paraense, mas o turista, ele está comprando, ele pergunta o que é, e a gente explica, é a bandeira do Pará, aí eles levam. Foi estendido o prazo para que os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos no INSS
solicitem a devolução dos valores. O prazo foi prorrogado para o dia 14 de fevereiro de 2026. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo número de telefone 135 ou presencialmente em agências dos Correios. Serão devolvidos também os valores que foram desviados com documentos falsos que indicavam a autorização dos beneficiários. E o meio-campo Oscar do São Paulo foi internado em um hospital depois de se sentir mal durante testes no centro de treinamento do clube. É o repórter André Galvão que traz mais detalhes para a gente. Uma boa noite para você, André. Todo mundo preocupado com o Oscar. O que você tem mais de informação para a gente? Bem-vindo. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Pois é, o meia Oscar estava sendo submetido a exames de rotina aqui no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, já visando a pré-temporada de 2026, quando passou mal realizando exercícios numa bicicleta ergométrica. O jogador precisou ser levantado pelos médicos e foi encaminhado imediatamente de ambulância direto para o hospital israelita Albert Einstein, próximo ao estádio do Morumbis, onde permanece nesse momento internado, clinicamente estável e passará por exames para comprovação ou não de uma alteração cardíaca. Oscar já tinha tido sinais de anomalia em exames realizados no mês de agosto, mas na época os médicos entenderam a situação como normal e o liberaram para as atividades físicas. Por uma outra razão, uma lesão na panturrilha, Oscar não entrou mais em campo. E agora, com esse novo problema, a família e o próprio atleta já cogitam uma aposentadoria dos gramados. Oscar tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, mas nesse caso teria um acordo amigável para que ele pudesse deixar os campos. Eu volto com você, Simone. Ok, André. Ou seja, uma lesão na panturrilha pode ter salvo a vida do Oscar. O presidente Lula assinou nesta terça-feira o decreto que muda as regras dos vales refeição e alimentação. O governo promete mais concorrência e menos taxas. A expectativa é que a medida ajude a baixar o preço das refeições. Hora do almoço, restaurante cheio e a forma de pagamento? O Vale Refeição. É parte da rotina de quem trabalha fora de casa, mas a aceitação ainda é limitada. Às vezes tem uns lugares que são bem inacessíveis, pelo valor. E às vezes os lugares mais acessíveis não recebem. O decreto assinado pelo presidente Lula permite o uso dos vales refeição e alimentação em qualquer máquina de cartão, independentemente da bandeira da operadora. O prazo para a implementação da medida é de 360 dias. A novidade também agrada aos comerciantes. Eu mesmo aqui tive muita dificuldade para cadastrar algumas bandeiras. Alguns demoraram, de repente, para liberar. Então, o cliente tendo essa flexibilidade é melhor, que ele escolhe onde ele, de repente, pode comprar. Além de ampliar a rede de aceitação, a medida também limita as taxas cobradas pelas operadoras a 3,6% e reduz pela metade o prazo de repasse aos comerciantes de 30 para 15 dias. As novas regras fazem parte da regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador, que beneficia mais de 22 milhões de brasileiros. O governo aposta que a maior concorrência entre as operadoras vai trazer equilíbrio para o mercado e reflexo direto no bolso do consumidor. A concorrência seguramente levará ao benefício de redução de preço lá na ponta. O decreto também proíbe práticas consideradas abusivas, como o rebate, quando empresas oferecem vantagens para conquistar contratos. A fiscalização do setor ficará a cargo do Ministério do Trabalho. A Associação das Empresas de Benefícios ao Trabalhador se posicionou contra o decreto. Em nota, a entidade afirmou que as mudanças desvirtuam o caráter social do programa e podem gerar prejuízos aos trabalhadores. Quem usa o benefício na refeição de cada dia vê vantagem em ampliar os locais de uso dos vales. É uma boa, a gente fica com mais opções. Acho que a expectativa é que isso aumente a concorrência e que o consumidor seja favorecido.
O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou novamente em alta e renovou o recorde. Está aqui para você ver. Já o dólar teve nova queda e terminou o dia cotado a R$ 5,27. É o menor valor desde junho do ano passado. O mercado está otimista com os dados da inflação que ficaram abaixo do esperado agora em outubro. Já no cenário externo, a expectativa é pelo fim da paralisação do governo dos Estados Unidos. O Senado americano aprovou um pacote de emergência para as contas públicas até o fim de janeiro. Isso só foi possível com o apoio dos senadores da oposição que se aliaram ao governo. O texto ainda precisa passar pela Câmara e receber sanção de Trump. E é aqui que entram o bom desempenho da Bolsa do Brasil e o motivo da queda do dólar. A moeda americana é considerada um investimento seguro, usado em momentos de incerteza como este. Com a paralisação resolvida, os investidores tendem a arriscar mais, colocando dinheiro em empresas de países emergentes, como nós. Pelo menos 12 pessoas morreram em um ataque terrorista na capital do Paquistão. Era a hora do almoço quando a explosão aconteceu. Dezenas de pessoas foram para as sacadas da Corte de Justiça, um complexo de prédios na capital Islamabad, que, segundo as autoridades, era o alvo do terrorista. Foi uma grande explosão, tinha fogo para todo lado, corpos espalhados, foi um caos. Conta o advogado Rustam Malik, que chegou à corte meia hora antes e passou pela barreira de segurança, onde a bomba explodiu. Mais cedo, um homem-bomba matou 13 e feriu várias pessoas quando tentou invadir uma escola militar no noroeste do país. Os atentados no Paquistão aconteceram um dia depois de um ataque com características bem parecidas, no centro da capital da vizinha Índia, que é a maior rival dos paquistaneses. Não demorou muito para que um começasse a insinuar o envolvimento do outro, ainda que, por enquanto, não haja nada conclusivo nas investigações. Em Nova Delhi, a explosão foi a de um carro na região do Forte Vermelho, uma das mais movimentadas e mais bem protegidas da capital indiana. Pelo menos 13 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Foi por conta de um ataque que sofreu e atribuiu aos paquistaneses que os indianos bombardearam o vizinho e depois também foram bombardeados em maio deste ano. Foi a pior crise entre os dois em décadas. Índia e Paquistão estão no seleto grupo de países que têm armas nucleares. Nos últimos meses, o problema do Paquistão foi com um antigo aliado, o vizinho Afeganistão. Houve ataques de ambos os lados na região da fronteira. Não é coincidência que a Índia agora se aproxime do regime talibã, com o anúncio da reabertura da embaixada em Cabul, a capital afegã, no movimento de ser amigo do inimigo do inimigo. Você fica agora com Amar. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até a próxima.